I take you to the candy shop. I let you the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Fala galera, beleza? Aquela bufada de sempre para chegar. Professor Paulo Bufada, sou seu professor de física. Estou aqui para te ajudar com essa disciplina maravilhosa. Essa bufada relaxa, solta, descontrai, dá aquela relaxada, oxigena o cérebro. E ó, foco na aula de hoje que eu trouxe para vocês a respeito do Sistema Internacional de Unidades. Vou explicar para você como que eu organizei isso daqui. Eu dividi isso aqui em algumas aulas, esse tema, e essa daqui é a primeira aula dessa playlist. Vou deixar o e-card da playlist aqui para vocês. Nesta aula nós aprenderemos o que realmente é o Sistema Internacional de Unidades e como esse é um canal de física, como isso daqui é utilizado na física. E é claro, para facilitar a sua vida. Antes de iniciar a aula propriamente dita, digo a você, se inscreva no canal, ative as notificações, fique por dentro do que o Bufada aqui está fazendo de melhor para vocês. E mais, siga a nossa página no Instagram, paulobufada.física. Lá eu mostro um pouco mais do nosso dia a dia e também mostro às vezes alguma resolução rápida de exercício. Larga de blá 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 e vamos logo para a aula. Sistema Internacional de Unidades, mais conhecido como SI, que é a sigla do Sistema Internacional de Unidades. Só coloquei aqui para vocês que essa sigla vem do francês. O que é o Sistema Internacional de Unidades? Trouxe aqui algumas características, tá bom? Vamos lá pela primeira. O Sistema Internacional de Unidade muitas vezes é conhecido como um sistema métrico. Na realidade, para que serve isso daqui? Este sistema internacional, ele vem para padronizar todas as unidades de medida referente às grandezas físicas. Na física, isso aqui é comum. Os alunos estão lá resolvendo os exercícios, tá ferreamente para resolver, aí ele consegue chegar num resultado numérico, né? Só que esse resultado numérico, quando você vai lá nas alternativas, em alguns casos, ele pode aparecer com a unidade de medida que não é daquela grandeza física. Presta atenção que eu vou explicar isso com mínimos detalhes nesta aula. Uma coisa que os alunos perguntam para mim é por que esse sistema aqui é criado. Pensa bem, imagina a loucura que não era se comercializar produtos na antiguidade. Muitas vezes, alguns utensílios do dia a dia eram utilizados para estabelecer algumas medidas. Por exemplo, posso citar para vocês ossos de animais para dizer certos comprimentos. Um outro caso que eu posso citar para vocês são medidas a partir do corpo humano. Por exemplo, o rei de uma certa civilização estipulava as unidades de medida em função do tamanho do corpo dele. Por exemplo, o palmo. Se você pegar pessoas diferentes, uma pessoa tem um palmo de um tamanho, uma pessoa que tem a mão menorzinha vai ter um palmo um pouco menor. Imagina na hora de fazer uma relação comercial. Imagina a loucura que era isso. Outro detalhe é o seguinte, esse rei morre e aí vem um próximo rei com outras medidas e aquilo vai virando uma loucura. Por conta dessa loucura, o que a comunidade científica fez? A comunidade científica começou a estabelecer padrões. Esses padrões, eles começaram a ser utilizados nas divulgações científicas. Muitas vezes os cientistas calculavam coisas, um outro cientista calculava uma outra coisa, que era a mesma coisa, o mesmo conceito, ou seja, o mesmo conhecimento ali discutido, só que eles colocavam em unidades de medidas diferentes. Nas relações comerciais, isso se tornou uma belezura, porque as unidades de medidas começaram a ser padronizadas. Um metro de tecido aqui no Brasil é um metro de tecido lá na Europa. Aí os alunos sempre perguntam para mim, professor, hoje nós temos esse Sistema Internacional de Unidade, será que ele pode mudar? Ele pode sofrer mudança? Aí eu digo para vocês, sim, ela pode sofrer mudanças. Tanto é que esse Sistema Internacional de Unidade, ele é o da atualidade. O que eu gosto de falar para os meus alunos é dar uma noção mais geral da ciência. A ciência, ela é uma construção humana e coletiva. E de acordo com as necessidades dos seres humanos, ela vai sofrendo algumas alterações. Se você parar para pensar, os conhecimentos científicos, eles sofrem alterações conforme passam os anos. Conforme passam os anos, essa comunidade científica começa a investigar e usar mais tecnologia, e vai se aprimorando, aí eles começam a descobrir, ou melhor dizendo, começam a determinar novos conceitos científicos a respeito de fenômenos que não se sabia o comportamento. Quando eles descobrem como este comportamento da natureza acontece, você estabelece um novo conceito científico. Em alguns casos,
Esses conceitos científicos são estudados por alguns cientistas que se destacaram nestas pesquisas. É aí que muitas vezes o Sistema Internacional de Unidade homenageia com a unidade de medida daquela grandeza física o nome do cientista. Joule, que é homenageado por relacionar o conceito de energia tanto na mecânica quanto na termodinâmica. Coulomb, que fez os estudos das cargas elétricas. Depois de definir esses conceitos, os cientistas começam a investigar esses novos conceitos e a partir desses novos conceitos vão surgindo próximos, tentando resolver problemas para os quais ainda não temos respostas bem definidas. Ou seja, pelo fato da ciência sempre estar em constante mudança, aprimoramento ou evolução, de acordo com a necessidade, esse Sistema Internacional de Unidade, ele também vai sofrendo mudanças junto com a ciência. Neste caso, a relevância desse Sistema Internacional de Unidade, ela é muito significante. Por que eu estou dizendo isso? Você consegue criar uma linguagem própria, ou seja, tratando-se da divulgação científica, isso facilita a comunicação entre pesquisadores. Cientistas que pesquisam algo no Brasil podem se comunicar com cientistas que pesquisam algo na Suécia. Por quê? Porque se existe um padrão bem definido para todos conseguirem falar a mesma linguagem. Apresentado para vocês que é o Sistema Internacional de Unidade, um pouco mais a respeito do que ele é, vamos agora tratar das grandezas físicas fundamentais e das grandezas derivadas. As grandezas fundamentais, elas são a base para se construir as grandezas derivadas. Vou apresentar para vocês, na estrutura de uma tabela, a grandeza, o valor da sua unidade e o símbolo no qual ela é representada. Então presta atenção. Todas as vezes que nós falamos de comprimento, tá? A grandeza física comprimento, a unidade do Sistema Internacional, ela é dada em metro. O símbolo do metro, um Mzinho. Aí você se pergunta, professor, mas eu também tenho unidade centímetro, milímetro, quilômetro. Cara, é o seguinte, estas unidades aqui são as unidades do Sistema Internacional. Mas no nosso dia a dia, nós também podemos utilizar o que chamamos de unidades usuais. É aí que o bicho pega em física. Em muitos casos, os estudantes resolvem os seus problemas, substituem os valores nos equacionamentos, que eles chamam de fórmula, e aí fala assim, professor, eu fiz tudo certo, mas eu não sei por que o resultado não bate com a resposta do livro. Se isso daqui já aconteceu com você, presta atenção. Na maior parte dos casos, os equacionamentos que vocês chamam de fórmula devem ser substituídos por valores que estão com a sua unidade de medida de acordo com o Sistema Internacional de Unidade. Para este tipo de situação, eu vou deixar para você aqui o e-card de uma playlist completa, aonde eu vou apresentar as principais conversões de unidades. Ou seja, nesta playlist, por exemplo, eu vou ensinar você a converter todos os valores de medida, seja em milímetros, centímetros ou quilômetros, para metros. Desta mesma forma, eu farei isso com as unidades usuais das outras grandezas físicas. Tá show de bola? Voltando aqui para a explicação. A grandeza física massa tem a sua unidade em quilograma, o símbolo de quilograma, kg. O tempo tem a sua unidade segundo, que é representado pela letra S. A corrente elétrica, ampere, que é representado pela letra A maiúscula. Aqui vem um detalhe. Ampere é uma homenagem a este cientista pelo fato dele definir da melhor forma o que nós temos que é a corrente elétrica. Isso também acontece com Kelvin, que estabeleceu a menor temperatura que um corpo pode ter. Desta forma, a comunidade científica nomeou a temperatura termodinâmica com o seu nome. Aí aqui você vai ter a quantidade de substância, que a unidade é mol e o símbolo é em mol, a intensidade luminosa, que é dada em candela, e o seu símbolo CD. Agora nós iremos tratar das grandezas físicas derivadas. O próprio nome derivado já diz, ela é derivada de outras grandezas. Neste caso, você normalmente utiliza as grandezas fundamentais para escrever estas grandezas derivadas. A primeira grandeza derivada que eu trouxe é a velocidade. A sua unidade no Sistema Internacional é em metros por segundo. O símbolo, metro por segundo. Como eu disse para vocês, a velocidade é uma grandeza física derivada do comprimento
e do tempo. Aí os alunos falam, professor, você está mentindo para mim. Eu olhei lá no velocímetro, tá, do carro ou da moto do meu pai e lá dá em quilômetro por hora. É claro, como eu disse para vocês, quilômetro por hora ou até no sistema americano, milhas por hora, onde nós vimos os carros lá dos velozes, furiosos a tantas milhas por hora, essas unidades de medida não fazem parte do sistema internacional, mas são unidades usuais. Acompanhe essa playlist que eu falei para vocês de conversão de unidades, que esta conversão de quilômetro por hora para metro por segundo, eu também vou ensinar vocês. A grandeza da aceleração tem sua unidade em metro por segundo ao quadrado, o seu símbolo é esse. A força é Newton, em homenagem a Isaac Newton, o cientista que definiu este conceito. O seu símbolo, como eu já disse, ele deve ser escrito em letra maiúscula, porque é em homenagem a um cientista. Energia, Joule, símbolo. Carga elétrica, Coulomb, símbolo. Resistência elétrica, Ohm, símbolo. Agora presta bastante atenção nessa unidadezinha aqui, que parece uma ferradura de cavalo. Se você observar, Joule, J maiúsculo, Ohm, O maiúsculo. Não, neste caso, este símbolo aqui é uma letra grega chamada ômega maiúsculo. E todas as vezes que ele aparecer, você sabe que a grandeza física tratada é a resistência. Por fim, a grandeza derivada, potência, cuja sua unidade é em homenagem a watt, o símbolo W maiúsculo. Pessoal, é o seguinte, eu trouxe para vocês aqui algumas das grandezas derivadas. Nós temos muitas outras. Antes de mostrar para vocês como que se dá a representação no Sistema Internacional de Unidade, como eu disse a respeito da evolução dos conhecimentos científicos dessa comunidade científica, junto com esses conhecimentos, também foram se aprimorando os instrumentos nos quais nós realizamos as medidas destas grandezas físicas. Um exemplo que eu quero utilizar para falar do aprimoramento destes instrumentos é a grandeza física tempo. As antigas civilizações utilizavam relógios solares. Você que é fissurado em filmes ou até mesmo em desenhos animados como o do Aladim, você vai notar que em alguns casos aparece uma ampulheta no qual o tempo é medido pelo escoamento desta areia contida dentro desse recipiente. Em outros casos, não é o meu, mas as pessoas carregam um relógio no pulso e você consegue marcar o tempo. Em casos mais precisos, os cientistas chegam a utilizar o que nós chamamos de relógios atômicos. Estes relógios são baseados nas frequências que os átomos oscilam. Um outro exemplo muito presente no nosso dia a dia são os termômetros. Tratando-se de uma análise clínica, anos atrás se utilizava um termômetro analógico de mercúrio quando a gente ia no hospital. E hoje, em alguns hospitais, você nota que essa temperatura ela é aferida a partir de um termômetro a laser. Agora chegou o momento de falarmos a respeito da sua representação. É bem simples, presta atenção. Todas as vezes que você for escrever a respeito de uma grandeza física, você vai escrever uma quantidade numérica, ou seja, um número, separar por um espaço e colocar o símbolo da unidade de medida respectiva a essa grandeza física. Por exemplo, 15 metros. E vai agora mais um macete para você que tem dificuldade de resolver exercícios ou de retirar os dados do problema. Todas as vezes que você olha para essa unidade de medida, para esse símbolo, ele já vai dizer para você qual a grandeza física que você vai ter. Neste caso, eu trouxe para vocês 15 metros, ou seja, metro não tem como ser massa, não tem como ser tempo, não tem como ser velocidade. Todas as vezes que eu uso esse símbolo, ele é respectivo a essa grandeza física. Agora trouxe para vocês um outro exemplo, ó. 25 amperes. O que são esses amperes na hora de você tirar os dados lá do problema? Essa unidade de medida aqui não tem como ser outra coisa a não ser a corrente elétrica.
Ou seja, se você souber a unidade de medida, você vai saber retirar os dados do problema. Desta forma, quando você for resolver um problema de física e utilizar uma fórmula na qual vai mostrar para você as relações entre as grandezas físicas, você não vai ter dúvida. Basta olhar a unidade de medida para saber a grandeza física que você vai ter que substituir neste equacionamento. Pessoal, esta é a aula de hoje. Se você gostou da aula, deixe um like, ajude também o nosso canal a crescer e poder trazer novos conteúdos para você. Indico ver a próxima aula, que se tratará a respeito dos prefixos mais utilizados no sistema internacional quando o assunto é física. E mais, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe aí o que nós estamos preparando de melhor para vocês. E tem mais um detalhe que eu gosto de dizer. Deixe seus comentários se essa aula foi boa, se essa aula prestou, se ela não prestou, o que poderia melhorar. Porque esse feedback ajuda o Bufada aqui a preparar aulas melhores para vocês. E como vocês sabem, do mesmo jeito que eu chego, eu também vou embora. Aquela bufada!